Pessoal, bom dia, a paz de Cristo. Uma excelente manhã para vocês. Deixar com vocês uma mensagem nessa manhã de quarta-feira. Estou ao vivo. A palavra diz assim, no texto lá em Provérbios, capítulo 24, no versículo número 6. Provérbios 24, 6. Antes de ir a mensagem, como de costume, eu peço que você curta, que você também se inscreva no canal e curta esse vídeo. Diz assim a Bíblia lá em Provérbios 24, 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. O texto de Salomão ele fala sobre conselhos, guerras e vitórias. O próprio pai de Salomão, Davi, ele viveu isso de uma forma, podemos dizer assim, na prática, né? O quanto um conselho pode ser um conselho de destruição, ou o quanto um conselho pode trazer um livramento, uma operação, uma mudança total do cenário de uma guerra. Davi, quando traído, tendo sido roubado o seu trono pelo seu filho Absalão, o seu maior conselheiro, Aitofel, ele vai para o lado de Absalão e ele passa a aconselhar Absalão. E a palavra diz que o conselho de Aitofel era tão preciso que era como se fosse o próprio Deus falando. E os conselhos de Aitofel deixam Davi numa situação muito difícil. Mas Davi tinha um outro conselheiro também muito sábio chamado Uzai. E esse conselheiro ele finge, né, passar para o lado de Absalão, fica lá no meio da corte dos conselheiros de Absalão, mas na verdade ele fica ali com o único intuito de desfazer os conselhos de Aitofel. Então, essa batalha foi travada, né? Essa batalha da rebelião de Absalão, ela foi vencida por Davi por causa de conselhos, né? Porque um conselheiro desfez o conselho de outro. Em determinado momento, Davi ele estava muito enfraquecido e Aitofel dá um conselho para Absalão e fala: olha, eu acho que agora é o momento de você atacar, o seu pai está muito acuado, muito enfraquecido, ele deve estar em determinado lugar, se for até lá agora você vai conseguir matar Davi e vai concretizar, né, a tomada do trono de Israel. E quando Aitofel dá esse conselho, Salomão fica na dúvida, né? Mas ele iria fazer aquilo, só que Uzai vem com um outro conselho, dizendo: olha, não faça isso, seu pai é um homem de guerra, ele não deve estar nesse lugar, ou se ele estiver, ele deve ter preparado emboscadas, seu exército pode sofrer uma grande derrota e assim desanimar. Irmãos, de sorte que os conselhos, eles fazem toda a diferença, a informação faz toda a diferença. Havia uma grande batalha entre o rei de Israel e o rei da Síria, e todas as informações, até a palavra diz que até o que o rei da Síria pensava no seu quarto, nos seus aposentos, Deus revelava ao profeta. E o profeta contava para o rei de Israel. Então o rei de Israel tinha informações precisas e preciosas de quando o rei da Síria ia atacar, em que lugar que ele ia preparar emboscadas. E o rei de Israel conseguia sempre se desvencilhar delas e vencer as batalhas por conta de conselhos vindos do profeta, mas revelações do Senhor. O texto lido diz que com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. É comum que no meio de uma provação, né, nós queiramos nos aconselhar com todo mundo, né? O padeiro da esquina, o vendedor de ovos, a tia que está passando na rua, a mulher do salão de beleza, a cabeleireira. No meio de uma provação a gente fica meio desesperado, mas a palavra fala que conselhos prudentes que dão vitória, né? Conselhos prudentes. Existe um conselheiro que é o próprio Senhor, né? E ele sempre vem nos orientar, ele sempre vem nos direcionar. E, se não, essa é a vontade dele, é falar conosco e nos mostrar realmente
qual é a direção que devemos seguir ou não. Davi venceu aquela batalha por causa disso, por causa de um conselho preciso foi dado para desfazer o mal. O rei de Israel estava vencendo aquela batalha contra o rei da Síria por causa de conselhos bons, né, que também eram dados de livramento. Daniel foi um conselheiro do rei Nabucodonosor. E será quem tem sido os teus conselheiros? Quem tem sido o teu maior conselheiro? Olha, ao longo desses últimos anos, posso dizer assim, né? Desde que eu entrei num processo, eu vi algumas pessoas tomando conselhos com gente que não tinha o que acrescentar. Não tinha. Eu já vi gente buscando restauração tomando conselho com o espírita e falando: não posso ter preconceito nenhum. Deus não faz acepção de pessoas. Olha só o nível de argumento. Realmente Deus não faz acepção de pessoas no que se refere à salvação. Ela foi proporcionada para todo mundo. Mas Deus não tem parte com quem tem parte com doutrina de demônios. Tem gente se aconselhando com esse tipo de aconselhamento. Eu não digo tipo de gente, que é uma pessoa que infelizmente está com venda nos olhos, é uma pessoa que está longe de Deus. Mas cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com quem você está tomando conselho. Você pode perder ou vencer uma guerra espiritual, dependendo do nível de conselho que você está levando, dependendo do tipo de gente que você está seguindo. Olha, para onde eu vou, o que saber, o que fazer, na verdade. Eu acho que a melhor forma de você ver é olhar a vida da pessoa, aquilo que Deus tem feito ou não na vida da pessoa, se tem Deus ou não na vida da pessoa. A árvore se conhece pelos seus frutos. Então, peça a Deus para colocar na sua vida pessoas que venham trazer conselhos prudentes. É assim que se fará a guerra. A informação ela faz toda a diferença no campo de guerra, no campo de batalha. Na guerra do Yom Kippur, Israel teve que se conter ali em vários momentos. Quantas guerras Israel travou depois que conquistou a sua independência? E há relatos de que em determinados momentos os soldados israelitas ali, os soldados de Israel, eles viam exércitos inteiros passando por eles, e eles às vezes escondidos ali em postos, né, posto fortificado, e recebiam ordem de não atacar, de só deixar o exército inimigo passar. Era uma estratégia de cerco, né, de cercar ali o inimigo, e eles tiveram que obedecer, seguir esse conselho, né, e as guerras são vencidas dessa forma. A grande guerra, depois vocês procurem, é a maior guerra da história do mundo, né? A maior guerra mundial que houve, a Segunda Guerra Mundial, que fez toda a diferença na guerra, na resolução da guerra, foi quando um britânico, conseguiu desvendar uma máquina, conseguiu desvendar o código, na verdade, da Alemanha nazista. Então, através daquele achado, né, foi Alan Turing, matemático, né, britânico, ele desvendou o enigma, né, que era um método de comunicação, né, da Alemanha nazista, e a partir do momento que ele conseguiu, né, descodificar, na verdade, descodificar ou interpretar ali as mensagens que eram enviadas, a guerra foi vencida. O adversário, ele trabalha com informação. Ele trabalha com informação, tanto informações que às vezes nós soltamos, né? Coisa que a gente deveria ficar quieto, a gente fala. Como ele quer trazer informações para desanimar a nossa fé, para esmorecer, né? Então, é isso. Qual é o tipo de conselheiro que você está tomando conselhos? É hora de rever, né? Eu acho que nessa manhã de quarta-feira, um dia se inicia, todo dia é uma batalha, nós sabemos disso, né? Todo dia
nós temos afrontas, adversidades, situações difíceis, onde nós temos que tomar fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões. Eu espero que nessa manhã, a partir desse dia, você possa alcançar do Espírito Santo o direcionamento, o conselho que é supremo, que é acima de qualquer conselho. É o conselho dele, do Espírito Santo, para que tu possas ter os melhores resultados nessas batalhas. Nessa batalha que você está travando aí, dentro do seu lar, do seu local de trabalho, na sua igreja, onde quer que você esteja travando uma batalha. Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.